Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos novamente aqui, terminando esse dia na presença de Deus. Nós agradecemos a Ele, porque Ele nos deu um dia abençoado, nos deu um início de semana abençoado, e agora nós estamos aqui para bendizer novamente o Senhor, meditar em Sua palavra. Por isso nós vamos começar esse momento lendo o Salmo 67. Abra sua Bíblia no Salmo 67, convite para louvar a Deus. Desde já agradecemos ao Senhor por todos os nossos irmãos que estão conosco nesta noite, para esse momento de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, momento de valorização da sua palavra, já que nós estamos aqui para ler a palavra e meditar nela. Salmo 67, a palavra diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se, exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Vamos orar, queridos, vamos colocar esse momento diante do Senhor e que nós possamos contemplar a beleza de Deus, a beleza do seu caráter, o quanto os seus desígnios são abençoadores, à medida em que a gente esteja refletindo em sua palavra. Mas vamos pedir ao Senhor que Ele esteja iluminando as nossas mentes e os nossos corações nesta noite. Aonde você estiver, ore ao Senhor, daqui a pouco nós vamos meditar na palavra. Estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, com todo temor e tremor, com todo desejo ardente de ouvir e ser ministrado pela voz do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para te bendizer, estamos aqui para te glorificar, te exaltar, estamos aqui para valorizar, ó Pai, o teu reino, a tua palavra, a tua verdade. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por nossos irmãos que estão conosco nesta noite e aqueles também que posteriormente estarão meditando, ó Pai, através desse vídeo. Muito obrigado por tudo. E agora, ó Pai, esteja preparando os nossos corações para compreendermos a Tua verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos fazer a nossa reflexão nesta noite. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17, palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Vamos fazer aqui uma reflexão muito importante, por isso abra sua Bíblia com fé, na expectativa de que ela, ministrada pelo Espírito Santo, vai falar ao teu coração, vai ministrar as verdades de Deus ao teu coração, para que você possa cada dia mais ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que você possa cada dia mais viver de tal forma que alegre o coração de Deus. É isso que nós desejamos, amém, irmãos? Nós que reconhecemos a graça de Deus em nossas vidas, nós que reconhecemos as suas misericórdias, nós queremos responder com fé, nós queremos responder de uma forma positiva a tudo que Deus tem realizado em nossas vidas. E a melhor forma é esta: nós devemos sim viver na obediência da palavra de Deus. É isso que nós queremos.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e até diante das circunstâncias difíceis que têm acontecido nesses últimos dias, infelizmente nós temos visto tantos escândalos em meio ao povo evangélico, e nós sabemos que isso é uma estratégia do inimigo de nossas almas para tentar transtornar a caminhada da igreja. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Jesus, ele exortou os seus discípulos, nos exortou quanto à oração e o vigiar. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço, nós queremos ser instrumentos abençoadores nas mãos de Deus. Pensando sobre as últimas notícias de escândalo no meio do povo de Deus, eu fui levado, irmãos, a pensar no seguinte: não podemos nos esquecer do que éramos e o que somos agora. Se nós não queremos cair na cilada do diabo, se nós não queremos cair na cilada do orgulho, da vaidade, da presunção, nós precisamos constantemente, nós precisamos trazer à nossa memória, nós precisamos trazer ao nosso coração o que fomos e o que somos agora. Você pensa sobre isso a cada dia? Você olha para a sua vida e você percebe o que você era e o que você é agora? Irmãos, isso faz toda a diferença na vida dos cristãos. Nós precisamos fazer esse exercício em nossa consciência, em nossa alma, porque na verdade será isso que estará aquecendo o nosso espírito, será isso que estará nos dando lucidez quanto ao nosso chamado, será isto que estará nos dando lucidez quanto às verdades do reino. E dentre essas verdades está que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Por isso nós precisamos a cada momento, meu irmão, minha irmã, você precisa exercitar isso. A cada dia você precisa, em oração, olhar para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, e perceber o que esse poder, essa graça, essas misericórdias realizaram em sua vida. Porque se você está aqui agora como um filho, uma filha, porque se você está aqui agora diante da palavra, você está porque Deus realizou uma obra na sua vida. Você não merecia isto.
pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação é graça do Senhor. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre a graça. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi tremendamente usado por Deus. Como que o apóstolo Paulo foi usado por Deus? Você que tem lido o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, esse homem, esse servo de Deus foi tremendamente usado pelo Senhor. Porém, irmãos, ele nunca permitiu, e na verdade ele lutou incansavelmente para que a ação de Deus em sua vida não fosse por ele transformada em motivo de orgulho, mas sempre para a glória de Deus. Como que nós cristãos precisamos fazer, realizar esse exercício dia após dia? Queridos, vamos entender uma coisa: nós não podemos transformar bênção em maldição. Diante dos escândalos que muitas vezes acontecem, inclusive em meio ao povo de Deus, nós percebemos isso. Infelizmente, muitos filhos e filhas, por não vigiarem, por não estarem aos pés do Senhor Jesus, clamando por sua misericórdia, por seu poder, infelizmente muitos têm transformado a bênção de Deus em maldição. Em que sentido? No sentido de que Deus, ele nos abençoa, mas todas as bênçãos que Deus coloca em nossas mãos, essas bênçãos precisam ser revertidas para a glória dele, e não para a nossa glória. Nós não podemos usurpar a glória de Deus. E de repente você pode pensar que nós estamos falando de algo que está muito distante de nós. Não está, queridos. Nós que estamos no meio do povo de Deus, nós temos sido abençoados com os nossos dons, com a nossa vida, uma vida bonita na presença do Senhor. E é claro, irmãos, que nós somos tentados a trilhar o caminho do orgulho, da vaidade, da presunção. Você que foi agraciado com um dom, Deus tem te dado dons, mas entenda uma coisa, esses dons, eles são para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que Deus coloca em nossas mãos, Ele coloca para que o nome dEle seja glorificado e não o nosso nome. Palavra de Deus para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Palavra de Deus para o coração da igreja. Palavra de Deus para a vida de servos e servas que têm sido agraciados pelo Senhor, mas que precisam continuar aos pés de Jesus, para que essas bênçãos continuem sendo bênçãos e não se transformem em maldição quando caem nas artimanhas, nas garras do orgulho e da vaidade. Por isso cabe a nós vigiarmos, orarmos, cabe a nós lutarmos para que isso não aconteça. Por isso, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, esse homem que foi tremendamente abençoado por Deus, irmãos, Paulo escreveu quase 1/3 de todo o Novo Testamento. As suas muitas cartas. Foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores teólogos. Mas foi um homem, um servo, um apóstolo que se via na presença de Jesus, aos pés de Jesus, em humildade.
Por isso, quando nós lemos os escritos de Paulo, ou quando nós lemos as narrativas lá em Atos, que falam sobre o ministério de Paulo, mesmo que no início Paulo ainda tenha se visto assim, meio duro, ainda precisando ser, com certeza, como todos nós, precisando ser moldado por Deus, mas nós percebemos da parte do apóstolo Paulo sempre essa consciência, essa lucidez de que ele estava numa posição colocada por Deus, para que pudesse fazer a obra de Deus, para que o nome de Deus, o nome de Cristo fosse glorificado. É exatamente isso que nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Nós percebemos aqui o apóstolo com os seus lábios, o seu coração, a sua mente cheia de ações de graças, tomado pela gratidão. Pelo que Paulo agradece e glorifica a Deus? Pelo quê? Primeiro, pela graça de servir ao Senhor. Paulo percebe o quanto é tremendo estar a serviço de Deus, de Cristo e de seu reino. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, isto é, me colocou numa posição de justificado, de servo, de filho. Para quê? Designando-me para o ministério. Primeiro aqui Paulo agradece porque agora ele é um trabalhador do reino dos céus. E isso dá a ele muita alegria, tanto é que ele agradece. Ele não vê o seu ministério, o trabalho que Deus, que Jesus colocou em suas mãos como um peso. Ele vê sim como um privilégio, uma graça, uma oportunidade vinda dos céus. Por isso, irmãos, nós que servimos a Deus, nós devemos sempre nos vermos assim, nós precisamos nos ver gratos porque nós agora estamos servindo ao Rei dos Reis. E o serviço para nós não é um motivo de peso, por mais que muitas vezes nos exija, mas é motivo de alegria, de gratidão. Por isso, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Você que é um servo, uma serva do Senhor, Deus tem colocado em tuas mãos responsabilidades, ministérios, dons. Isso é uma dádiva. Servir aquele que criou todo o universo. Que trabalho, irmãos, se compara com o trabalho da igreja? Que trabalho? Que projeto? Nós estamos fazendo algo que vai ficar para a eternidade. Por isso, sempre quando nós estivermos comprometidos, envolvidos, trabalhando, vamos demonstrar a nossa gratidão, mesmo que muitas vezes o nosso trabalho nos exija, mesmo que muitas vezes nós sofremos por isso, mas sempre deverá ser uma alegria, nós sempre deveremos expressar nossa gratidão, porque o Senhor nos salvou e colocou em nossas mãos um ministério. A partir do dia 13 de setembro, nós vamos começar nossos cultos presenciais, que nós possamos voltar com mais ânimo, com mais alegria, com mais clareza, fazendo tudo para a honra e para a glória do Senhor. A Ele pertence a glória, e fazendo tudo com alegria. Nós precisamos nos alegrar com as responsabilidades que Deus tem colocado em nossas mãos. Queridos, vamos seguir os bons exemplos. Paulo está aqui nos dando um bom exemplo. Nós devemos nos alegrar porque somos ministros, servos, servas do Senhor. Mas também, queridos,
Paulo, ele agradece e glorifica a Deus, não unicamente pela graça de servir ao Senhor e ao seu reino, mas também pela graça do perdão. E aqui também, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a tua atenção, porque a palavra diz assim a partir do verso 13: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente. Paulo não tem nenhuma dificuldade de revelar o que foi o seu passado antes de ter um encontro salvador com Jesus. Ele era blasfemo, ele era perseguidor insolente. Nós sabemos que Paulo, como judeu antes da conversão, ele perseguia a igreja, ele falava mal de Jesus Cristo, ele rejeitava Cristo, ele levou muitos cristãos à prisão, levou muitos cristãos ao martírio. E ele não tem dificuldades de dizer isso, porque ele quer glorificar a Deus. Porque ele foi perdoado, e perdão é uma graça, perdão é uma dádiva advinda das mãos de Deus. Ele não tem dificuldade, e aqui mais uma vez nós percebemos a humildade do apóstolo. Ele não dissimula, ele não diz que ele sempre foi uma pessoa boa, não, porque outrora fui blasfemo, perseguidor, insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Ele fez isso porque ele era um cego, como muitos são até hoje, e por isso blasfemam, ridicularizam o nome de Deus, o nome de Cristo, o reino, a palavra. É por isso também, irmãos, que nós não podemos odiar essas pessoas que hoje estão numa posição de inimigas do reino, inimigas de Deus, de Cristo. Porque um inimigo de Cristo hoje pode ser amanhã um servo dele, amém, irmãos? É claro que muitas vezes nós percebemos cada afronta desse mundo em relação a Deus, o nosso Pai, em relação a Cristo, em relação à sua palavra. Se realmente a gente não vigiar, a gente pode cultivar uma mágoa, um ressentimento, um rancor, um ódio por essas pessoas que escarnecem do nome de Deus. Mas aqui está um exemplo. Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, ele era um blasfemo, perseguidor, insolente, mas ele teve a sua vida mudada. Por isso, irmãos, nós devemos sim fazer aquilo que Jesus nos ensinou: amar, perdoar os nossos inimigos. Aqueles que se colocam numa posição de rebeldia com relação a Deus é Jesus. Por isso Paulo agora ele demonstra gratidão. Ele sabe, ele tem a consciência do que ele era. E ele sabe o que ele é agora. Ele sabe que antes ele era um blasfemo. Ele rejeitava a Deus, o próprio Deus que ele dizia amar e ser fiel. Por quê? Porque ele não aceitou o Filho de Deus, o enviado de Deus, Jesus Cristo. E ele sabia também que isso o levaria ao inferno. Isso o levaria ao inferno. Por isso ele está aqui, reconhecendo o que ele era e o que ele é agora. E aí ele fala no verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu percebo o apóstolo Paulo dando essa dimensão à graça de Deus. Olha só, transbordou, porém, a graça de Deus. É lindo, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele olha para a graça de Deus com esse olhar.
É algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que transborda. Aqui também, irmãos, Deus está nos ensinando a cultivar um coração como este. É por isso que todos os dias nós precisamos levantar e contemplar a graça de Deus e perceber que ela não é pouca coisa, porque a graça de Deus transbordou em nossa vida, transbordou. E é por isso que hoje nós somos salvos, é por isso que hoje nós estamos caminhando para a eternidade, é por isso que hoje nós estamos nessa posição de filhos, servos. Por isso Paulo, ele agradece, ele glorifica a Deus pela graça do perdão, porque a tua graça, ó Pai, transbordou em minha vida através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Paulo, a graça de Deus não é pouca, ela é preciosa, ela é imensa. Hoje se vê tanta insatisfação, inclusive na vida de cristãos, pessoas que se dizem cristãs. Queridos, como diz a letra de uma canção, satisfação é ter a Cristo. Não há nada igual. Meu irmão, minha irmã, você é um cristão, uma cristã. Se veja assim, agradecido, agradecida, porque a graça de Deus transbordou em sua vida. Ele te salvou, Ele perdoou os seus pecados, e agora você está na presença dEle como um filho. Paulo agradece a Deus, glorifica a Deus pela graça de servir ao Senhor. Paulo agradece e glorifica a Deus pela graça do perdão. De repente, você pode pensar assim: do jeito que a minha vida está hoje, eu não tenho muito a agradecer a Deus. Isso é um pecado terrível. Até porque Deus não nos prometeu vida fácil nesse mundo. Nós precisamos lidar com as privações, com o sofrimento, com as tribulações, as perseguições. Mas nunca pode faltar a alegria da salvação, o que o salmista diz lá no Salmo 51. A alegria da salvação, irmãos. A alegria de sabermos e termos a plena convicção que nós fomos salvos por Jesus Cristo. E por último, Paulo, ele agradece e glorifica a Deus pela graça de ser um vaso para revelar o amor inigualável de Jesus Cristo. Quando lá no versículo 16 ele diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. E aqui, irmãos, mais uma vez nós percebemos que sim, Paulo, ele reconhece a graça de Deus na sua vida. Ele reconhece a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. E agora ele quer ser esse instrumento para revelar o amor de Deus, o amor de Jesus, pela vida de um homem tão pecador, um homem tão miserável. Quem é bom, irmãos? Somente Deus é bom. Então Paulo agradece, Paulo revela a sua gratidão, ele glorifica a Deus pela graça de ser um vaso para render glórias ao Senhor.
no momento em que ele revela o amor singular de Jesus Cristo. Diferente hoje de muitos que querem roubar a glória de Cristo, Paulo quer que a glória do Senhor seja dada somente a Ele. Ele não vai se ver como um usurpador, não. Toda a glória pertence ao Senhor. Sim, sim, meu Pai, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, a sua completa paciência. Irmãos, se Deus tem nos dado uma vida bonita, essa vida precisa glorificar a Deus e não a nós mesmos. Amém? Você pode dizer um amém agora? A sua vida, o que Deus colocou em suas mãos, os seus dons, as suas capacidades, o seu ministério, a obra tremenda que Deus fez na sua vida, transformando você num cidadão, numa cidadã do reino dos céus. Isso é graça de Deus. E agora eu quero e vou lutar para que as pessoas possam ver através da minha vida a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo que glorifica a Deus, o servo que glorifica a Deus, o servo que luta para que não haja espaço em sua vida para o orgulho, para a presunção, para que não haja espaço em sua vida para que ele não roube a glória de Deus. Irmãos, nós temos visto o fim daqueles que tentam roubar a glória de Deus, usando o nome de Deus, usando o reino de Deus, usando a palavra de Deus. Nós sabemos que o fim dessas pessoas, se elas não se arrependerem, o fim é trágico. Vamos nos manter aos pés de Jesus, em humildade. Tudo que temos, tudo que somos, temos e somos, porque a graça infinita do Senhor, as suas misericórdias foram derramadas sobre as nossas vidas. Paulo termina esse texto dizendo, é lindo isso, me alegro com a vida desse servo de Deus, o apóstolo Paulo, tão instrumentalizado por Deus, tanta capacidade, mas não se deixou vencer pelo orgulho, pela vaidade. E aí ele termina esse texto, essa perícope, dizendo, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão, minha irmã? Dê um glória a Deus agora. Dê um glória ao Senhor, dê um brado de vitória na pessoa de Cristo Jesus. Viva assim, com humildade, independência ao Espírito Santo de Deus. Viva assim, tomado pela humildade, pela gratidão. Agradeça a Deus porque você é um servo, uma serva dele. Agradeça a Deus porque Ele, em Cristo, te libertou do pecado que gera morte.
E agradeça a Deus, porque hoje você é um instrumento para que a glória do Senhor se revele através da sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aliás, meu irmão, minha irmã, vamos entender aqui a nossa responsabilidade. A minha vida precisa ser uma vida tal que, ao olharem para mim, as pessoas possam glorificar a Deus e não a mim mesmo. Mas com certeza, se nós vivermos de uma forma humilde, tudo que fizermos, toda a excelência do nosso trabalho, do nosso ministério, feito com humildade, é o nome de Deus que será glorificado. É o nome de Deus. A Ele toda a honra. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Abaixe sua fronte, onde você estiver. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado por Tua palavra nesta noite. Obrigado porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Mais uma vez o Senhor abriu os nossos olhos, no sentido de que nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco é Cristo e a sua honra, a sua glória, como a glória de Deus, a glória do Pai. Vamos lembrar todos os dias quem éramos e o que somos agora. E o que somos agora, somos pela graça abundante, a graça que transborda em nossas vidas, a graça de Deus. Vamos agradecer porque somos servos, vamos agradecer pelo perdão de nossos pecados e vamos agradecer porque hoje nós vivemos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as suas perfeições sejam reveladas a este mundo, para que o seu amor perfeito e incondicional seja revelado a esse mundo, porque Ele me salvou, sendo eu o maior dos pecadores. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, irmãos. Quem pode confirmar aí? Deus é bom? Diga com toda a fé, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, estamos terminando mais esse dia, começando mais uma semana na presença do Senhor. Na terça-feira nós estaremos em nossa reunião de oração pelo aplicativo Zoom, às 19h30. Na quinta-feira, estudo bíblico, às 19h30. E aos domingos, pela manhã, sempre às 9h30. E à noite às 19h. Queremos mais uma vez reforçar, o conselho teve reunido e foi decidido que a partir do dia 13 de setembro nós vamos voltar a nos reunir presencialmente. É claro que agora, nesse primeiro momento, teremos apenas um culto na semana, um culto no domingo de 9h30 às 10h30. Durante a semana, até o dia 13, nós vamos passar todas as orientações à igreja através do nosso WhatsApp. Mas peço aos irmãos que os irmãos estejam orando para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível, de uma forma ordeira, abençoada. E vamos orar também, irmãos, para que Deus esteja fortalecendo o seu povo, fortalecendo a sua igreja. Vamos orar também pela nossa nação, vamos colocar nossa nação diante do Senhor, colocar os governos e que Deus continue conduzindo todas as coisas. Nós estamos confiantes, sabemos que Deus tem o seu tempo, o tempo que for necessário para essa crise vai
se consumar e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe a todos. Recebeis a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.